Olá, você aqui do canal Tô de Onda. Estamos começando o nosso pré-jogo de Copa do Mundo Brasil e Haiti. E hoje a gente vai repercutir um pouco do primeiro jogo do Brasil, um pouco do primeiro jogo do Haiti. A gente vai falar também sobre as coletivas de imprensa do Carlo Ancelotti, que ele deu ontem à imprensa aqui falando sobre identidade da seleção brasileira, falando um pouco também sobre Endrick, né? E a gente vai traçar aqui as nossas expectativas para o segundo jogo aqui já da segunda fase, tá, gente? Não tem como errar, a gente precisa ganhar esse jogo a qualquer custo. Vem comigo que a gente vai falar sobre tudo isso. Bom, estamos começando aqui então o nosso pré-jogo de Copa do Mundo, Brasil e Haiti, aqui no canal Tô de Onda, e a gente vai falar sobre a repercussão da entrevista do Carlo Ancelotti ontem. Antes eu queria trazer para vocês, tá, um pouco do que foi Brasil e Marrocos na sua escalação para a gente poder entrar no assunto identidade de seleção brasileira, tá? A gente foi a campo com Ibanes, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos e Alisson no sistema defensivo. O fato curioso é que esse sistema defensivo nunca jogou junto durante toda a preparação para a Copa do Mundo. E questionado sobre identidade, Carlo Ancelotti disse que ele não tem uma identidade fixa para o time, que são muitos jogadores polivalentes que podem jogar em diversas posições e que isso pode mudar de jogo para jogo, então ele não tem uma identidade pré-definida para esse time. Eu, particularmente, acho isso extremamente perigoso se tratando de Copa do Mundo, porque a gente viu que não ter uma identidade por acreditar em jogadores polivalentes fez com que a seleção brasileira estreasse contra o Marrocos na Copa do Mundo com um sistema defensivo que nunca jogou junto. E o resultado foi 1-0 para o Marrocos, muito rápido, logo no início do jogo, o Brasil tendo que já ir para cima para reagir, começando com um revés, começando a Copa do Mundo perdendo de 1-0. Quando a gente fala de identidade, a gente também tem que lembrar um pouco do passado, tá, gente? Olha, 94 a gente sabia que seleção que ia para campo porque ela era preparada antes da Copa do Mundo. 98 a gente sabia qual seleção ia para campo porque ela foi preparada antes da Copa do Mundo. 2002 a mesma coisa, 2006 a mesma coisa, 2010, 2014, todas as seleções que nós vimos jogar dos anos 90 para cá, eu principalmente que tenho 40 anos de idade, a gente sabia que seleção ia para campo porque as eliminatórias da Copa do Mundo, a Copa das Confederações, a Copa América, os amistosos, eles eram os preparativos para que quando se chegasse na Copa do Mundo, o time tivesse uma identidade de formação tática, ele tivesse uma identidade de jogadores, ele tivesse uma identidade própria. Tanto é verdade, eu vou tomar um cafezinho aqui, que na Copa do Mundo de 94, o Ronaldo, ele não entrou em campo, a gente sabia qual time ia jogar. E o Romário publicamente falou que queria jogar com um trio de ataque Bebeto, Romário e Ronaldo. E o Parreira não colocava, o Parreira tinha convicção do seu sistema que ele treinou durante todos os preparativos da Copa do Mundo. Ele treinou aquele sistema, chegou na Copa do Mundo, ele foi com aquele sistema e foi campeão. 98, o Zagallo foi até a final contra a França, acreditando fielmente no sistema que ele tinha criado para enfrentar todas as dificuldades que uma Copa do Mundo traz, mas com a identidade traçada de tudo que foi trabalhado antes da Copa do Mundo. 2002 a mesma coisa, o Filipão trabalhou toda a seleção brasileira antes dos preparativos, na Copa América, Copa das Confederações, amistosos, para chegar na Copa do Mundo com um sistema defensivo, com jogadores. É claro que muda um ou outro, na escalação final para a Copa do Mundo sempre rola uma surpresa, alguém que está muito acima e que não tinha sido convocado antes, mas que está voando, acaba sendo convocado. A gente sabe que essas coisas acontecem, mas a base estrutural sempre está lá. E 2010, se eu não me engano, com Dunga, foi a última vez, eu acho, que a gente percebeu como isso acontecia, né? Claro que 2014 ainda com o Filipão e 2018 com o Tite também foram seleções que foram trabalhadas para chegar lá com capacidade de, né? Para tentar conseguir. 2022 também. Mas, por exemplo, agora, 2026, Carlo Ancelotti, na coletiva de imprensa, disse que não quer dar uma identidade para o time, que o time não precisa ter uma identidade, que ele não tem uma identidade definida, porque os jogadores são polivalentes, podem jogar em diversas funções diferentes, pode se mudar o sistema tático durante a partida, pode se mexer numa peça aqui, na outra ali, e alterar a forma de jogar durante a partida, conforme o jogo exigir. Eu entendo a modernidade do futebol hoje, de se fazer uma leitura de jogo minuto a minuto, mas se você não tem traçado uma estratégia, porque identidade é estratégia, identidade é eu sei a formação tática que eu quero, eu sei os jogadores que eu quero em campo, a função que eles vão cumprir, e eu sei a minha estratégia. Se eu não tenho isso,
Eu entro em campo, esperando que aconteça. Eu escalo 11 jogadores, coloco eles em campo, espero que alguma coisa aconteça. Não aconteceu, eu substituo no segundo tempo, espero que alguma coisa aconteça. Foi o que aconteceu no primeiro jogo, gente. O Carlo Ancelotti revelou a escalação para os jogadores 3 horas antes do jogo começar. Você imagina você um jogador de seleção brasileira indo para uma Copa do Mundo? No dia do jogo, ninguém sabe quem vai jogar, qual vai ser o sistema tático. Isso é extremamente prejudicial para o atleta. E a gente viu o resultado, que foi um empate, que a gente vai repercutir aqui enquanto passam os lances da partida, tá? Mas, por exemplo, nós entramos em campo com Alisson no gol, Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Depois a gente tinha ali no meio de campo Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, e a gente tinha Rafinha, Vinícius Júnior e Igor Thiago. O Igor Thiago, no jogo contra o Egito, errou 2 gols assim sacramentais assim naquele amistoso antes da Copa, que mostrou pra gente que talvez ele não tivesse preparado. Mas ele foi a campo, tá? O Igor Thiago erra uma cabeçada no primeiro tempo que nenhum centroavante erraria. Ele erra essa cabeçada. Ele chega atrasado na bola e tá aí, tá? Tá o resultado aí para vocês verem. O Brasil sofre o gol, tá? Eu vou pegar aqui para vocês, tá? O Brasil ele sofre o gol pelo Ismael, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar aqui na ficha técnica da partida. Eu tô com ela aberta aqui, tá? Vamos lá pro primeiro tempo. Ó, aqui, ó. Não, isso aqui foi antes, ó. O Brasil sofre o gol por Ismael Saibari, meio campo, tá? Do time do Marrocos, da seleção do Marrocos. A assistência do Brahim Dias, que brincou com a seleção brasileira. Os jogadores não conseguiram parar esse cara, tá? E o gol sai aos 21 minutos do primeiro tempo. Esse gol é o passe que o Brahim Dias dá entre os meio-campos da seleção brasileira e os 2 zagueiros. E o Ismael ele sai atrás dos zagueiros da seleção brasileira, mas que estavam tão longe e distantes um do outro e da bola, que ele corre entre os dois com facilidade para chegar na bola. O Alisson sai muito mal do gol, se adiantou sem necessidade. Ele podia ter esperado um pouco mais para tentar fechar o ângulo. Ele já saiu correndo em disparado e tomou o gol de cobertura aos 21 minutos do primeiro tempo, tá? 21 minutos do primeiro tempo, isso aqui, tá, gente? É um troço assim. Foi muito rápido, cara, assim, que o Brasil tomou esse gol, foi muito rápido, tá? A posse de bola, ela foi muito equilibrada. No primeiro tempo, o Brasil quase não viu a cor da bola, isso é fato. No segundo tempo, com as substituições que aconteceram, houve um equilíbrio, né? A gente conseguiu ver ali que houve um equilíbrio no segundo tempo, dentro das estatísticas aqui da seleção brasileira, junto com a seleção do Marrocos, tá? Mas o Brasil foi a campo com esse time aqui que eu falei, e depois houveram as substituições que foram necessárias, né? A gente teve a saída do Lucas Paquetá, a gente teve a entrada do Matheus Cunha, a gente teve a entrada do Fabinho, do Danilo Oliveira e do Luiz Henrique, tá? E a gente teve do outro lado de lá também algumas substituições. Cara, o Brasil no segundo tempo, ele jogando o melhor que ele poderia jogar, se esforçando, sendo o melhor que ele poderia ser, ele apenas empatou com o Marrocos no segundo tempo. Fazendo a força que fez, ele apenas empatou com o Marrocos no segundo tempo. Termina ali um empate. Claro que o Vinícius Júnior foi muito feliz no gol que ele fez, foi um golaço. Aquela jogada pode fazer umas 20 por jogo. Se fizer umas 20 por jogo, a gente sabe que sai alguma coisa, né? Mas tem que jogar para isso, né? O Brasil precisa ter essas jogadas de profundidade para entrar dentro da área, cortar para dentro e ter alguma chance de gol, tá? Aí a gente vai ter o retrospecto, porque a gente vai pegar o Haiti, tá, gente? E o Haiti, ele jogou o seu primeiro jogo da Copa do Mundo contra a Escócia, tá? Perdendo de 1-0. Se a gente for olhar friamente, a Haiti perdeu da Escócia de 1-0, ó. Quem é que chegou aqui? Meia-noite. Meia-noite tá sempre com a gente, né? O Haiti perde da Escócia de 1-0, e a gente pode até pensar assim, a Escócia também não é tudo isso. Mas, cara, se a gente for olhar friamente assim, posse de bola foi 50% a 50%. A Escócia é uma seleção que, por mais que não tenha grandes e diversos títulos internacionais e jogadores de nível internacional extremamente famosos, a Escócia é uma seleção mais acostumada com a competitividade do futebol, tanto europeu pela Eurocopa, como, por exemplo, com a competitividade de uma Copa do Mundo. Né? Não é a primeira vez que a Escócia vem a uma Copa do Mundo, não é a primeira vez que a Escócia joga uma partida internacional oficial pela FIFA, né? Ela já é uma seleção carimbada.
apesar de não ter um histórico assim de uma história gigantesca como grande protagonista, mas é uma seleção que está mais acostumada, né? E pega o Haiti, que fica aí nos 50%, cara. Chutes a gol 3 para cada lado, tá? Inclusive, a Haiti chutou mais bolas a gol. A Haiti chutou 13 vezes e a Escócia 8. Ambas chutaram apenas 3 na direção do gol e a Escócia foi feliz aí fazendo seu gol. Posse de bola foi igual. Passes, o Haiti acertou mais. Precisão do passe, o Haiti teve mais. Escanteios, o Haiti teve mais. Então, assim, esse jogo do Haiti, que tá passando aqui os melhores momentos aqui, tá passando um videozinho. Esse jogo do Haiti contra a Escócia também não foi um jogo ruim. Não foi um jogo que a gente pode olhar e dizer assim, não, pô, dois times pequenos se batendo. Não, houve os times estavam propondo o jogo. A Escócia é uma seleção que, apesar de não estar na Copa do Mundo desde 98, é uma seleção que está acostumada a jogar partidas de torneios europeus, partidas um pouco mais exigentes de nível técnico e de nível tático, né, de inteligência emocional. E o Haiti volta para a Copa do Mundo depois de 52 anos. Então, assim, se esperava, com base nessas informações, que a Escócia fosse ter um protagonismo muito maior. Apesar de ter ganho o jogo, não foi jogo jogado, gente. Foi um jogo bem disputado, as estatísticas mostram isso pra gente, né? O Haiti chutou mais bolas a gol, o Haiti teve 50% de posse de bola, acertou mais passe, teve mais precisão de passe e teve mais escanteios. Então, o contexto geral nos mostra que o Haiti, ele não estava só passeando na sua volta aí para a Copa do Mundo depois de 52 anos. Ele veio com... A gente sabe que é uma seleção muito mais fraca, mas mesmo assim, é uma seleção muito mais fraca, que enfrenta uma seleção europeia que está acostumada com jogos cascudos, e mesmo assim, né, dá ali um pouco de trabalho, né? Eu diria bastante trabalho, né? Não entregou esse 1-0 tão fácil assim, tá? E a gente vai ter aqui, para o final do nosso pré-jogo de Copa do Mundo, Brasil e Haiti, hoje, tá? Daqui a pouquinho vai começar aí. Aí eu aconselho você a assistir na Cazé TV, que é onde eu assisto, tá? Vamos pegar aqui o que a gente pode esperar de Brasil, tá? E Haiti. A gente viu a declaração do Carlo Ancelotti dizendo que não quer que a seleção tenha uma identidade, que não precisa ter uma identidade, que não tem essa coisa de identidade. Porque futebol é momento, tem que se fazer as alterações ali na hora, tem que se ter jogadores polivalentes, não dá para achar que tem que ter uma identidade. Bom, eu discordo, falei já que discordo dessa opinião, mas tudo bem, tá? A gente não tem escalações ainda definidas, tá? Para a seleção brasileira. A gente pode aqui citar uma provável escalação. A notícia que a gente tem, né, que saiu ontem ainda, é que quando a seleção brasileira viajou para essa partida, tá? O Neymar não foi. O Neymar, ele fez 2 dias de treinamento no campo, um dia em separado, outro dia ele correu junto com seus companheiros, participou do bobinho, deu passes na bola, deu alguns toques na bola. No meio do treino foi solicitado que ele novamente se separasse do grupo, e quando foi separado a equipe que ia viajar, né, Neymar não viajou com a equipe, Neymar fica, né, Neymar nem sequer viajou, né. O jogo vai acontecer na Filadélfia, é válido pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo de 2026, tá, gente? A seleção brasileira, ela vai entrar a campo, tá, com o provável time, a gente trata isso como provável, tá? Alisson, que jogou a primeira partida, Danilo, que entrou no segundo tempo, deve permanecer, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, tá? No meio-campo deve permanecer também Fabinho, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, tá? E no ataque, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Sobre o Endrick, lembrando que essa aqui é a provável escalação. Não quer dizer que essa daqui vai ser a lista final, a gente ainda não sabe, tá? É aquilo, a gente está no segundo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo e a gente não sabe que seleção vai a campo. Nem a gente, como torcedor, pode dizer, não, é essa seleção, e nem o treinador tem, que ele também não sabe que seleção vai botar a campo. Isso daqui é uma seleção provável, com base em como foi o jogo contra o Marrocos, como ele acabou, tá? E aí entra a questão que está envolvendo a seleção brasileira desde o início da Copa do Mundo, né? Por que o Endrick não joga, né? Por que o Endrick não participa da Copa do Mundo, nem sequer foi opção no primeiro jogo, o Brasil precisando fazer gol, ele não entrou, sendo que o menino tem estrela, ele tem 10 partidas pela seleção brasileira e 6 gols, né? Enquanto o Vinícius Júnior tem 50 partidas e 10 gols. Por que esse cara não joga? Né? E aí, questionado, Ancelotti falou de qualidade técnica,
falou do esforço de todos, falou da necessidade de vitória no primeiro jogo, falou da tentativa de mudar uma realidade, deu ali alguns floreios, disse que vai ser importante não agora, mas no decorrer. Quer dizer, que agora não, mas lá na frente vai ser necessário usar ele. Ou seja, a gente não deve ver o Endrick em campo tão cedo nessa Copa do Mundo e fica o questionamento do porquê. A entrevista do Danilo também, anteontem, deixou claro que o menino treina muito bem, faz gols, se destaca, mas por algum motivo não joga, tá? É isso que a gente pode trazer aqui hoje, que é isso aí, cara. O Ancelotti disse que no momento não, mas vai chegar o momento que vai ser necessário. Que momento vai ser esse? Aí os torcedores até foram nos comentários desse vídeo do Ancelotti lá no YouTube, lá da coletiva dele, disseram: o momento vai ser quando? Quando o Brasil estiver perdendo, precisando fazer gol no mata-mata, e daí vão colocar o moleque faltando 10 minutos de jogo para queimar o guri? Pode acontecer. Fato é que a seleção brasileira vai a campo pela segunda rodada do Grupo C, hoje contra o Haiti, daqui a pouquinho, tá? E a gente não tem nem sequer um vislumbre de qual time vai entrar em campo. A gente tem um rascunho baseado na seleção que enfrentou o Marrocos no segundo tempo. Esse rascunho, como eu falei, tem aqui pra gente Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Fabinho, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Rafinha, Matheus Cunha e Vini Júnior. Isso é o que a gente tem para hoje. Pré-jogo da Copa do Mundo aqui no Tô de Onda tá acabando. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de comentar, não esquece de espalhar para seus amigos aí e se inscrever no canal, tá? Vamos acompanhar então hoje a seleção brasileira e vamos de palpite. Meu palpite para a Copa do Mundo de 2026, meu palpite para Brasil e Haiti é Brasil 3-0, tá? Gols de Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Aí um deles vai fazer 2 gols, eu não sei te dizer qual, ainda estou em dúvida, mas um deles faz 2 gols, vão ser esses jogadores que vão marcar pela seleção brasileira, 3-0 contra o Haiti, sendo otimista, tá? A gente precisa muito dessa vitória para ter tranquilidade para encarar a próxima fase, saber que vamos encarar o jogo contra a Escócia com bastante chance de classificação. A gente não pode, de forma alguma, sofrer um revés hoje, não podemos nos dar ao luxo de ficar aguardando o momento certo de fazer gol, não fazer o gol e daqui a pouco, em desespero, empatar, e muito menos deixar o Haiti à vontade suficiente para daqui a pouco, numa bola cagada, perder o jogo. A gente não pode. Hoje o Brasil precisa amassar, precisa ser Brasil na Copa, precisa resgatar toda a aura de 94 e de 2002, ir para cima e fazer resultado. A gente precisa não apenas vencer o jogo, a gente precisa de uma partida de superioridade, que mostre, olha, o Brasil, quando pegar times menores, vai se impor. É isso que a gente precisa. Muito obrigado por você que me acompanhou até aqui e até a próxima.